Perder é morrer. Você pode vencer 1000 lutas, mas só pode perder uma. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar sobre Pátria, do R.A. Salvatore. Pátria é o primeiro livro da trilogia do Elfo Negro, e ele é o livro que começa a contar a origem do Drizzt Do'Urden. O livro foi publicado originalmente nos anos 90, e aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Jambô em 2017, com tradução da Karine Ribeiro. Pátria, ele conta a história de origem, é uma prequel, na verdade, do famoso personagem Drizzt Do'Urden, o Elfo Negro. Esse personagem, ele habita o mundo dos Reinos Esquecidos, né, de Faerûn, que é um cenário popularmente conhecido do Dungeons & Dragons. Ele tinha sido introduzido originalmente na Estilha de Cristal e na trilogia do Vale do Vento Gélido. Só que aí, o Salvatore, vendo a popularidade do personagem, e conforme ele foi ganhando protagonismo dentro da trilogia, ele resolveu lançar uma trilogia contando a origem do Drizzt Do'Urden, porque ele era um personagem tão peculiar, né? Ele vinha de um local tão diferente, de uma raça diferente dentro do universo de Faerûn, que mesmo os humanos, os elfos e os anões normais não tinham tanto contato, porque ele é um Drow. Tem gente que fala Drow, mas eu vi no manual de pronúncia do D&D que seria Drow, como se fosse afogar-se mesmo. Um Drow é um elfo negro. E os elfos negros, eles vêm tipicamente do subterrâneo, principalmente da mega metrópole dos Drows, que é Menzoberranzan. Menzoberranzan, ele é a maior cidade do subterrâneo conhecida, e é uma cidade dos elfos negros, cuja matriarca, a grande matriarca da cidade, é a deusa Loth, a deusa das aranhas. E a cidade ela é dominada por diversas famílias, e ela tem um sistema matriarcal, em que as famílias são dominadas pelas mulheres mais velhas, então as mães. Drowns, elas são as grandes mães, digamos assim, de cada casa. Elas são as matriarcas, realmente, essa é a posição delas. E o Drizzt, ele vem da família Do'Urden, que tem um outro nome, Nashbardon, blá blá blá, que é um nome gigantesco, mas eles resumem como Do'Urden. Essa família, a matriarca dela é a matriarca Malícia, que é a mãe do Drizzt. O primeiro livro, ele conta a história da origem mesmo do Drizzt, desde o nascimento dele, a criação dele, até o momento que ele começa a se ver em conflito com o comportamento dos Drowns, porque para ele eles são uma raça muito diferente, apesar dele fazer parte deles, a moralidade dele não bate muito bem com os demais Drowns. Esse livro, ele é um livro que tem bastante coisa, tem muita luta, muito combate, um bocado de aventura, mas tudo dentro desse cenário urbano, mas muito diferente, porque é esse cenário subterrâneo em que, em um momento só do livro inteiro, existe um pequeno momento só que aparece a luz do sol. Quando eu fui ler esse livro, eu fiquei com um pouco de medo dele, por ser um livro proveniente de uma outra coisa. Ele é um livro derivado, na verdade, né? Porque existe o mundo de D&D, e esse livro ele foi escrito baseado nele. Eu sempre tenho um pouco de receio de ler esse tipo de obra, porque parece que o autor não vai ter uma grande liberdade criativa em relação a ele. Mas não é o caso. Esse livro me surpreendeu de muitas formas positivamente. Porque, primeiro, que o Salvatore, ele não se importa com isso, ele tem liberdade criativa à vontade, ele acabou criando muitas coisas que depois foram integradas ao cenário. Então, tudo foi criado no livro, nos livros dele, né, na trilogia e nos demais livros do Drizzt, e depois tudo que ele criou foi integrado ao cenário. Algumas coisas já haviam e ele foi utilizando elas, mas de resto ele é muito criativo, ele traz muita coisa nova que depois é incorporado ao universo do D&D. Então, nós estamos vendo o total potencial criativo do autor. Em segundo, esse livro, eu achei que ia ser uma aventura bobinha, assim, de D&D normal, que é muito típico você ter uma aventura bem sistematizada, com um grupo, etc. Inclusive na Estilha de Cristal, a gente tem aquela formação típica, né, de um grupo de aventureiros, que eles depois vão se aventurando e fazendo várias coisas ao longo da trilogia, do Vale do Vento Gélido, mas não é o caso. Aqui na trilogia do Elfo Negro, nós temos um foco bem concentrado no Drizzt, e em todo o drama ao redor dele. Esse livro tem muitos temas legais, pra falar a verdade, porque ele fala de moralidade bastante, ele fala de natureza versus criação, se nós podemos combater aquilo que está à nossa volta, como nós vemos o que está à nossa volta de forma diferente, mesmo tendo sido criado dentro daquele ambiente, e finalmente sobre o sentimento de não pertencimento, e sobre você ser muito diferente das pessoas que estão ao redor de você. Então, se você é aquela pessoa que se sente diferente, aquela pessoa que se sente de certa forma incompreendida, etc., eu acho que ele é um livro que é fácil de se identificar, porque ele elabora bastante a história do Drizzt em cima disso. Como toda a sociedade de Menzoberranzan, sociedade dos Drowns, ela é toda uma sociedade pautada em mentiras, em egoísmo, e como eles ficam falando sobre como as outras raças são criaturas malignas, etc., quando eles mesmos estão entre as piores
criaturas do subterrâneo, sabe? São torturadores e assassinos natos, extremamente cruéis, mas eles acusam os outros de serem cruéis. Então, eu acho que é uma curiosidade grande esse foco do livro. Além disso, nós temos também um cenário extremamente criativo, porque o universo de Maison Berranzan é totalmente único. Não só Maison Berranzan, né? Todo o subterrâneo, né? Todo o Underdark. O subterrâneo, ele é um cenário que, por exemplo, não existem florestas, existem, na verdade, matas de fungos, existem cogumelos gigantes que substituem árvores, existem criaturas totalmente típicas e únicas daqueles locais, existem criaturas que são cegas, porque vivem constantemente na escuridão, e no caso dos Draus, eles não são cegos, eles veem através do calor, eles têm aquela visão de calor, estilo... vamos pensar num filme fácil de lembrar. Predador. Estilo a visão de calor do Predador. O pessoal chama de visão de infravermelho, até dentro do livro, a infravisão. E eles conseguem ver dentro do calor, e tem toda uma adaptação, assim, da sociedade em relação a isso. Por exemplo, como os Draus, eles são silenciosos também, além deles terem a língua falada, eles usam uma língua de gestos, que a gente pode associar com Libras, né, na verdade, que é aquela língua feita toda gestualmente e com expressões faciais. E os Draus é a mesma coisa, eles também conversam constantemente através disso aí, e quando eles estão em missão, por exemplo, nos túneis, etc., eles consideram que conversar através da palavra falada é uma coisa perigosa e inconsequente, etc. O livro tem muita ação, muito combate. Muita gente acusa o Driss de ser aquele personagem muito overpowered, que tem muitas qualidades, que ele tem muitas vantagens, ele vence todo mundo. E realmente ele é um personagem muito acima da média, mas isso faz parte da história, isso é bem encaixado dentro da história, não é uma coisa assim, simplesmente que qualquer outro personagem estaria dentro dessa história, e aí só que aí ele é melhor que todo mundo. Na verdade, o fato dele ser muito bom é parte integral da história, e faz parte de todo o avanço de como ela se desenvolve, e porque temem ele, ou porque querem se aliar a ele, ou esse tipo de coisa. Quando o Driss mostra uma aptidão incrível para o combate, ele passa a ser muito mais valorizado ou temido dentro do contexto da história, e aí muita coisa ocorre por causa disso, desencadeia uma série de questões. Esse foi um livro que me surpreendeu positivamente, muito mesmo. Eu tive muita dificuldade para começar a ler ele, porque eu tava lendo uns outros livros e sempre ficavam entrando na frente, mas depois que eu li ele, eu fiquei tão empolgado que em menos de uma semana eu li ele e a continuação. Então logo vocês vão ter também a resenha do Exílio, que é a continuação do Pátria, porque eu já terminei de ler ele também. E eu também garanto que o livro também é excelente. Spoiler. Mas o primeiro livro é muito legal, muito bom, vale a pena, com certeza. Se você é um fã de fantasia, se você gosta de Dungeons and Dragons principalmente, mas se você é um fã de fantasia em geral, eu acho que você tem muito a aproveitar com esse livro. Ele tem tudo que a gente gosta, ele tem muita ação, muita aventura, ele tem um questionamento interessante, válido, um cenário todo inovador dentro do subterrâneo e uma série de coisas novas, muitos conceitos e muitos objetos e muitas criaturas, tudo assim, bastante fresco da época que ele surgiu, né? 1990 a gente tá falando. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada nele. Essa foi minha resenha de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal, não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo para poder receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.